Boa noite, meus amigos, colegas, meus irmãos, familiares. Estamos em mais uma segunda-feira, onde nosso canal está no ar. E nosso canal é A Sombra de Suas Palavras. Descansa, minha alma. Começamos mais uma noite de leitura da Bíblia, que eu sempre friso a cada semana, que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso nós estamos declarando desde o dia 20 de julho, que a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje estamos com um aparato de Bíblias aqui em cima da nossa mesa, 3 Bíblias de estudo, mais uma Bíblia de estudo no celular. Estamos equipados hoje com a palavra de Deus. Só um minutinho. Pedi para baixar um pouquinho o volume. Nós vamos já entrar no livro que nós estaremos lendo hoje. Logicamente que nós vamos trazer uma introdução, comentar sempre, fazemos um comentário sobre o livro que nós estaremos não só lendo, mas estudando. E como o nosso pastor Marcelo sempre declara, nas lives e nos cultos da nossa igreja local, você que está comigo agora, você não está assistindo uma live, mas você está participando num momento de celebração a Deus. Porque juntos nós estaremos lendo a santa e poderosa palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Deixa eu só fazer um comentário com vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha no meu retorno de imagem aqui e de áudio. Ok, está muito legal. E muito boa a sua participação conosco nessa noite. Hoje o livro que nós estaremos lendo, compartilhando, impartindo com vocês, esse termo é muito interessante, né? Compartilhar, vou compartilhar aquilo que uma parte, né? Impartir é eu passar tudo aquilo que eu sei acerca desse livro. É lógico que eu só sei porque o Espírito Santo me passou. Eu não vou passar nada além daquilo que eu tenho, porque eu não posso. Então eu vou estar passando aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Assim como o próprio Paulo falou, o apóstolo Paulo. Que também o livro que nós estaremos lendo nessa noite é do apóstolo Paulo. É uma das cartas maravilhosas que Paulo escreveu ao povo de Tessalônica. Então, o livro que nós estaremos lendo nessa noite é Primeira Carta a Tessalonicenses. É um livro do Novo Testamento. E é um livro que contém 5 capítulos e 89 versículos. Tá? Esse é o livro que nós estaremos lendo nesta noite. Então você que está adentrando o nosso canal, seja bem-vindo. Quiser fazendo já o seu comentário, pode já fazer seu comentário, que nós já vamos. Eu estou de olho aqui. Quem está acessando já pode fazer seu comentário. E também, por favor, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E também ali, selecione ali o sininho ali, tá? Para que você receba todas as notificações de todas as nossas lives, tanto essa que nós estamos fazendo nesse momento, quanto as futuras. Inclusive, é um projeto novo que nós vamos começar aí agora em dezembro, tá? Projeto novo também. E aí você vai estar recebendo a chamada, o sinal que a nossa live está começando, tá? Então, enquanto nossos irmãos estão acessando aí, estou vendo que os irmãos estão entrando.
Minha esposa já fez o seu comentário. Que bênção, que bom, graças a Deus. Agradeço muito a Deus pela minha esposa querida, que está sempre, está aqui nos bastidores, mas está participando conosco, assim como o Espírito Santo está conosco nesse momento. Que sem Ele, nada disso que estaria existindo. Nós não estaríamos realizando nada se não fosse da vontade de Deus, se não fosse guiado, direcionado pelo Santo e amado Espírito Santo. Então, vamos já. Marli também já acessou. Boa noite, muita graça, muita paz. Irmã Marli Miranda está conosco já. Tem mais alguns irmãos que também estão conosco aí, né, já interagindo. E pode fazer o seu comentário, tá? Você é muito bem-vindo aqui. Pode dar o seu boa noite, sua graça e paz, sua palavra de saudação, como talvez um comentário de alguma coisa que você não entendeu. Tá? Das outras lives também você pode trazer, como eu sempre falo. O que eu souber, eu vou te responder. Se eu não souber, eu sou muito sincero dizer que eu não sei, mas eu vou atrás da informação. Porque nós temos um professor maravilhoso, um professor excelente. Nós temos um professor que sabe todas as coisas. E o nome dele é o Espírito Santo. Ele vai nos revelar. Amém, amados? Então você é muito bem-vindo, meu amigo, meu colega, meu familiar, que está acessando o nosso canal agora. Marli está comentando aqui que estão numa live errada. Hoje nós temos diversas lives aí, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus porque nós vemos uma igreja que está utilizando as mídias sociais para propagar, para proclamar, para declarar a palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Mas que bom que a Marli está agora na live certa. Que bom. A Elisângela também, aqui a nossa vizinha. Obrigado, vizinha. Se eu gritar mais um pouco, você escuta aqui já na janela. Que Deus abençoe, irmã Elisângela. E estamos nós aqui, né? Os familiares estão entrando. Então, sem mais delongas, porque esse livro são 5 capítulos e vai disponibilizar um tempo, né, considerável. Então, nós já vamos às observações, tá? Aos comentários, ao tema, o pano de fundo, o contexto histórico, que é muito importante para a gente entender um pouco o que retrata esse livro. No caso, uma epístola do grego, traduzindo para a nossa língua, seria carta, né? Então, é a primeira carta de Paulo à igreja que se reunia em Tessalônica, na Grécia, tá? Aos Tessalonicenses, ok? Então, nós estamos... Aqui está dando interferência. Não sei se é o nosso aqui está normal. Não sei se de vocês está normal. Vocês estão assistindo? Eu vi um comentário aqui agora. Tá, vocês, por favor, vocês participam desse canal, tá? E vocês participam desse canal e qualquer coisa que ocorrer aí, se você travar, se o áudio estiver baixo, se a imagem estiver ruim ou interferência, por favor, vocês podem comentar. Eu estou aqui, estou de olho nos comentários e minha esposa também está de olho nos comentários aqui. Tá bom? Ok? Será que tá tudo normal aí com vocês? Esses dias a internet não estava muito legal aí, né? Em várias localidades, né? Talvez possa ser na sua região aí, tá? Então vamos lá. O que eu quero comentar com vocês hoje é o livro 1 Tessalonicenses, que está no Novo Testamento, e é um livro com 5 capítulos e 89 versículos. Tá? E aqui, ó, eu vou comentar aqui que esse livro, nós podemos dizer, sem erro no cunho teológico aqui, ele foi escrito a 3 mãos, tá? Ou 3 pessoas colaboraram com essa
com a escritura dessa carta. Por que eu digo mãos? Porque quem trouxe a inspiração foi, lógico, foi o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa vasos de barro. O Espírito Santo usa homens santos, inspirados por Deus. Muito obrigado. Aqui um grampo aqui para segurar a Bíblia. E essa carta, logo no início está escrito assim, ó, eu, Paulo, Silas ou Silvano, algumas versões trazem Silvano. Silvano é Silas em grego, tá? E Timóteo. Então essa carta não foi escrita somente por Paulo, tá? Os historiadores aqui afirmam que foi Paulo que escreveu, mas o próprio Paulo informa na abertura dessa carta que teve a participação, a colaboração de Silas ou Silvano e Timóteo, tá? E foi escrita uma carta a uma cidade portuária, igual a nossa cidade de Paranaguá, igual a Itajaí aí que o Alex está assistindo, igual a cidade do Porto de São Francisco e Navegantes aí, que está o pastor Anderson assistindo agora também, tá? Então, Tessalônica era uma cidade portuária, tá? Onde, no continente europeu, aonde? Na Grécia, tá? Quando a Bíblia, o Evangelho saiu de Jerusalém, saiu da Galileia e foi aonde? Aos gentios lá, tá? E Paulo foi um dos instrumentos de Deus que levou essa palavra para lá. Então aqui, ó, eu estou lendo na minha Bíblia de estudo essas informações, tá? Então o Evangelho chegou ao continente europeu, pelo fato da mensagem e pregação do apóstolo de Cristo ter contribuído para o esvaziamento da sinagoga da cidade. Tá? Então os judeus passaram a acusar Jasson ou Jasson, hospedeiros da casa de Paulo. Então aqui houve uma perseguição. Tá? Eu lendo aqui na minha Bíblia de estudo, aqui no celular, diz que aqui, ó, essa carta retrata a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele visitou Tessalônica. Mas Paulo foi forçado a fugir devido à intensa perseguição que estava ocorrendo naquela época. De quem? Dos da sinagoga. Por quê? O que aconteceu? As sinagogas se esvaziaram, porque as pessoas foram ouvir o ensino que Paulo estava trazendo para aquele povo. Então, houve aí um problema para os religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, e as sinagogas esvaziaram. Tá? Então houve uma perseguição, que está lá retratado em Atos 17, do 1 ao 9. Então, depois de passar por Atenas, tá, que é na Grécia, e chegar finalmente a Corinto, Paulo fugiu de lá. Tá? A vida de Paulo estava em risco. E Paulo ainda tinha todo um propósito, que era seguir até Roma, como a gente já leu algumas cartas aqui com vocês. Então Paulo soube por Timóteo que ele tinha enviado a saber notícias da igreja que estava em Tessalônica, lá os tessalonicenses. Então, o que Paulo fala? Paulo envia Timóteo para lá. Tá? Paulo envia Timóteo para lá para quê? Para saber como que eles estavam lá. Porque eles implantaram uma igreja lá. Aonde que era a igreja? Era nas casas dos irmãos. E uma das casas era a casa de Jasson, ou de Jasson. Tá? E aí Timóteo vai para lá, e Timóteo depois traz um relatório para Paulo, que eles permaneciam firmes na fé, apesar do sofrimento. Tá? Então Paulo escreveu esta carta para confortar, conforto. Espírito Santo traz conforto, exorta, corrige, né? E encorajamento, né? Encorajando aqueles novos crentes que estavam lá. Escreveu também para consolidar a fé. Olha que bonita essa palavra, né? Consolidação da fé. Nas doutrinas básicas a respeito de Deus, do Espírito Santo, de Cristo e da vida cristã.
ontem nós tivemos uma celebração que nos foi falado muito sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Então Paulo foi lá e estruturou, estabeleceu a igreja em Tessalônica. Só que Paulo teve que sair de lá. Só que o Espírito Santo moveu naquela região. E Paulo não estava lá. E, preocupado, Timóteo vai lá e vê que o Espírito Santo, Deus esteve agindo naquela região. E esteve ensinando. Então Paulo escreveu uma carta para consolidar a fé deles. Firmar, estabelecer. E também uma coisa interessante. Além da fé, também trazer à tona uma situação que aconteceu lá, sobre a volta de Cristo. Por quê? Olha que interessante que aconteceu em Tessalônica. Aparentemente, como alguns crentes já tinham morrido, olha que interessante que aconteceu em Tessalônica. Quando o evangelho do reino dos céus chegou até Tessalônica, a salvação chegou lá também. E aí muitos crentes de muitas famílias, porque lá a igreja se reunia nas casas, tá? Igual nossas células, se reuniam nas casas. E o que aconteceu? Os crentes que estavam lá, quando viram as boas novas do Evangelho, questionaram acerca do quê? Deixa eu baixar meu volume aqui. O que eles questionaram? Eles questionaram sobre e os crentes que já morreram. Como é que vai ser? Então Paulo escreve também nessa carta que os crentes que já tinham morrido e outros receavam que eles não participassem da ressurreição. Então Paulo escreve eles, assegurando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso você vai ver já no meio para o fim dessa carta, lá no capítulo 4, que retrata isso. Tá? Então, o propósito aqui, já deixei claro para vocês algumas informações, saliento aqui para vocês que essa carta foi escrita em Corinto, se sabe, que Paulo não estava em Tessalônica, ele fugiu de lá, orientado pelo Espírito Santo, porque a vida dele estava em risco. Foi em que época? No ano 51 depois de Cristo. Tá? Então aqui, os temas são de cunho, uma palavra de esperança, encorajamento e confortante, que seria sobre as recomendações sobre o retorno ou a volta de Cristo. Como nós temos aprendido nesses dias, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, como eu coloquei aqui, Paulo produziu sua primeira missão à igreja de Tessalônica, Então, ele tem registros, de suas inscrições na cidade de Delfos, lá na Grécia. Então, entre o ano 51 e 52 depois de Cristo. Tá? Por isso que é o ano que os historiadores dizem que essa carta foi escrita. Tá? Deixa eu trazer para vocês agora um pouco de contexto de liderança para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de pano de fundo. Hoje, Tessalônica, para vocês se situarem, a cidade hoje se chama-se Salônica, tá? Salônica, e situa-se perto do antigo local das termas, das águas termais no Golfo Térmico, tá? Na parte setentrional do Mar Egeu, na Macedônia, tá? Próximo da Grécia ali, é a região que hoje compreende-se a Tessalônica. Ok? Então aqui ficou conhecida a Tessalônica por ser uma cidade de atividade portuária e econômica muito importante para aquela região. Ela ficou conhecida como a mãe de toda a Macedônia. E sua população chegou a 200 mil habitantes. Um pouco mais que Paranaguá, nossa cidade, muito semelhante a Itajaí, população de Itajaí. Então, uma carta que foi escrita a 3 irmãos, como eu falei para vocês. Tá? E eu vou trazer agora um contexto aqui de liderança.
Paulo chamou seus leitores a levarem uma vida pura e agradável a Deus. Tá? E no final de cada capítulo, ofereceu uma perspectiva do trabalho deles ao lembrá-los da segunda vinda de Jesus Cristo. Qual leitor moderno não se beneficiaria da leitura dessas instruções? Note, meus amados irmãos que estão me ouvindo, havia aqui 51 antes de Cristo, 52, havia aqui aproximadamente 20 a 30 anos que o Senhor Jesus tinha assunto aos céus, ressuscitado assunto aos céus. Então, aparentemente, que parecia muito recente, também já tinha passado-se algum tempo. E a igreja precisava de uma palavra de encorajamento sobre a volta de Cristo, já naquela época. Então, amados, quanto mais nós, que já se passou mais de 2000 anos, essa palavra é tão atual para nós. Como eu sempre falo, a Bíblia ela é mais atual que o livro, que o jornal, ou que a mídia que vai sair amanhã. A Bíblia é atualizadíssima. Tanto que essa palavra da volta de Cristo é tão atual para nós hoje, dia 30 de novembro de 2020, final deste ano, já último dia do mês, já adentrando o último mês do ano, de um ano tão difícil, né, por causa dessa pandemia do Covid. Mas aqui, nessa carta hoje, nós vamos ouvir sobre a volta de Cristo, que é um assunto que nós temos ouvido na nossa igreja. Né? Então, essa carta carinhosa e pessoal descreve a maneira pela qual Paulo trabalhou com os tessalonicenses e o nutriu como um alimento, um pão, dando-lhes um exemplo para o ministério relacional. Tá? Então fala sobre filhos da luz, fala sobre Silas, que foi promovido à posição de representante oficial, fala sobre Timóteo, que era filho da fé, trabalhando em prol do reino. Aí essa carta é a primeira, depois tem uma segunda carta à igreja que estava em Tessalônica. Tá? Então esse é o pano de fundo aqui para vocês, tá? Que eu leio dessas 3 Bíblias de estudo, mais da Bíblia de estudo que eu tenho no celular, que é a Bíblia e o verso. Tá? Então são essas 4 Bíblias que eu utilizo. Bíblia de estudo MacArthur, Bíblia de estudo King James, atualizada, e Bíblia de estudo do Executivo, que é uma Bíblia de liderança, e a Bíblia online, que é aí o verso. Tá? Todo esse material nós utilizamos para estudo, e é o que a gente comentou com vocês agora. Ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui comentar quem está conosco, né, agora, né? Então, está minha amada esposa Dilma aqui conosco assistindo, participando. Irmã Marli também está conosco, muito obrigado, irmã Marli. Marli Miranda, irmão João e Adriana Joias estão participando, escutando desse tempo. O irmão João também não perde um momento, né? Graças a Deus o irmão João está conosco. Boa noite, irmão João. Também está aqui Elisângela, nossa vizinha, como eu já retratei. Só vou colocar meu óculos, tá? Que a gente vai ficando mais velho, a gente vai quase não vendo aqui, né? O Marli, o João, a Cláudia Schutz, lá de Curitiba. Tá a Cláudia, tá o Júnior, tá a Hanna, tá a Lívia. Lá em Curitiba estão escutando também. Tá? Que bom. Deus abençoe. Glória, glória a Deus. Aí, ai, que bom. Bom João tá retornando. Vocês participam aqui comigo, tá? Eu sei que eu nunca estou sozinho aqui. Estou sempre com o Espírito Santo, com a minha esposa que está aqui na minha frente, meus filhos estão acompanhando aqui em cada quarto, e vocês que estão aí, cada um na sua residência, também acompanhando conosco, participando desse momento. Tá? Então, muito obrigado. Então, vamos à leitura agora. Então, você que está com a sua Bíblia aí, em papel ou digital, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Prefácio e saudação.
Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Então você, meu amigo, meu colega que está assistindo agora, e você que vai assistir posteriormente, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente, na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado, firme, e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor, grifo meu, Salvador Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados, de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício, quando estávamos convosco. De fato, vós tornaste nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Desta forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Padrão de fé. Versículo 8. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Mais nada. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vós convertestes dos ídolos a Deus. Converteste, mudança, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Olha que tremendo. Então aqui encerramos o capítulo 1, e Paulo aqui já começa. Note que no final de cada capítulo o Senhor vai falar, Paulo vai falar sobre a volta de Cristo. Aqui no primeiro ele já começa a falar sobre Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só um minutinho que já retomaremos a leitura. Deus em quem confia você, em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. Vamos voltar à leitura. Então tá, só dando uma olhadinha, né? Porque às vezes vocês participam e eu
é o que o nosso desejo, que vocês participem mesmo, né? Se por acaso estiver baixo ou travando, né, vocês podem comunicar ali no chat ali no Facebook, tá? Então vamos ao capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 1. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos, apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, terra dos filipenses, Filipos, como é do vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas, tá? Quase a batalha que estou tendo aqui em casa agora, tá? Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros. Muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar seu Evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, não, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagens bajuladoras ou bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte, ou mesmo de outros. Muito embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento. Todavia, agimos entre vós com todo desprendimento, como a mãe que acarinha ou acaricia, né, os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornaste muito amados por nós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como, noite e dia, trabalhamos para não vivermos a custas de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Tremendo, né? Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. E sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo o nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que vos convocou para o seu reino e glória. Tá? Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A igreja deve acatar a palavra. Palavra com letra maiúscula, fala-se da Bíblia, que é a palavra de Deus. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como, em verdade, é a palavra de Deus. Eu sempre falo, a Bíblia é a palavra de Deus, a qual, com toda certeza, está operando eficazmente em vós,
os que credes. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornastes discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Afinal, também vós padeceste da parte dos vossos próprios patrícios as mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos, esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus, a fim de que esses sejam salvos. Dessa forma, seguem acumulando seus pecados. Contudo, sobre eles chegou finalmente a ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. O amor de Paulo pelos discípulos. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, a alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. E assim nós encerramos o 2º capítulo da carta de 1 Tessalonicenses. Então vocês me dêem licença para me reidratar aqui e já voltamos com os outros 3 capítulos. Todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, Aquela música melhor assim. destrói todos os meus Obrigado. inimigos, destrói todos os meus inimigos. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Paulo envia Timóteo em missão. Por isso, não podemos mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. E, desse modo, enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições. Porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido,
tornando inútil todo o nosso empenho ou todo o nosso trabalho. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança, afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes, da fé que tendes. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Pois, quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante nosso Deus, suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vós. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Que ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aleluias! Assim encerramos mais um capítulo 3, e como eu relatei desde o início, a cada capítulo, Paulo nos arremete, nos lembra da volta de Cristo. Não esqueçamos da volta de Cristo. Preparamos para a volta de Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então ele vai encorajando aqui Paulo com a sua carta ao povo, à igreja que estava na cidade de Tessalônica. Tá? Então isso aqui é tremendo. Me dê licença também. Já retornamos à leitura. Na sombra de tuas palavras descansa minha alma. No rio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano no céu, poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Bom, vamos retornar à leitura. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Vivendo para adorar a Deus, o subtítulo. Quanto ao mais, caros irmãos, meus amigos, meus colegas familiares que estão assistindo, essa palavra também é para você. Quanto mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim estáis caminhando. Agora, vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais, pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta,
a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Vou ler de novo esse versículo 3. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão. Por quê? Porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza. Pois Deus não vos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. Vos delega, vos entrega, outorga o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 9. O cristão deve agir com amor. No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando esta ordem, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisto cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar de partes deles. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a volta de Cristo e os crentes. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que possuem a esperança. Não entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Corrigindo aqui. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluias! Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras, doces e esperançosas palavras. Maravilha de Deus, que tremendo, né? Aqui Paulo
não somente fala da volta de Cristo, mas fala que nós estaremos com Ele na sua volta. Maravilhas. Mais um intervalo para a gente ler daqui a pouco o último capítulo. Na sombra de tuas palavras descansa minha alma. No rio de tuas promessas libero a fé. Glória a Deus. És soberano no céu, poderoso na terra. Por favor, amor, um pouquinho de água. Único Deus em quem confia você. O que mais? A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Obrigado. Então vamos voltar aqui ao último, né, ao derradeiro capítulo dessa carta. Que tremendo, né? Ao último, ao capítulo 5 agora. Tá? E você, meu amigo, meu colega, meu irmão, meu familiar que estiver aí conectado, pode se manifestar na nossa mídia, nas nossas redes, aí no chat, e escrever se tem alguma dúvida, algum comentário, alguma palavra que esquentou seu coração aí, que mexeu contigo, ou que o Espírito Santo falou no seu coração aí, pode compartilhar conosco, tá? Muito bem-vindo aí. Verdade, muita riqueza, né? Paulo, pelo Espírito Santo, trouxe muito entendimento. É interessante que quando a gente pega a carta inteira, a coisa parece que fica melhor de entender, né? Do que pegar só um versículo isolado aqui e ali, né? Por isso que nós temos ouvido muito, né? Nesse tempo dos nossos pastores, né? O pastor Marcelo fala muito disso, o pastor Everton, o pastor Albano. Ontem, no domingo, nós ouvimos o pastor Claudinir falando de nós estudarmos a palavra de Deus. Nós gastarmos um tempo, se possível diário, um tempo diário de leitura, meditação, para que eu possa entender esta palavra. Ontem nós estávamos lendo, eu e minha esposa, em Mateus, só não me recordo o capítulo, Mateus 6, que fala sobre nós entendermos essa palavra aqui, a palavra como uma semente que caiu em terra, em boa terra, que cai entre os espinhos, que cai na beira do caminho, que cai entre... E no final ele fala assim, que aquele que ouviu e entendeu a palavra. Mateus 13, né? Isso, minha esposa está me corrigindo aqui, Mateus 13, tá? Que fala sobre a parábola do semeador, do joio, do trigo, né? Então foi jogada a semente, que é a palavra de Deus. Tá? Então nós temos que entender essa palavra. E nós só podemos entender se a gente lê essa palavra. E eu tenho certeza, né? Que muitas vezes nós vamos ler e não vamos entender. Mas que façamos como aquele etíope, que está escrito lá em Atos, quando ele estava lendo um capítulo de Isaías, ele não entendia. E o Espírito Santo de Deus mandou Filipe para que fosse lá e explicasse para aquele eunuco, né, etíope, o que era aquela palavra. E interessante que Filipe chega e diz assim para ele, tu entendes o que está lendo? E aquele etíope falou assim, não, porque não tem ninguém que me explique, não tem ninguém que possa pregar para mim. E ali o discípulo, o apóstolo, subiu no carro daquele etíope e foram falando da palavra de Deus. E aquele etíope tanto ouviu como entendeu, que chegou o momento que ele disse assim, aqui está um pouco de águas aqui. O que nos impede de eu ser batizado? Então, o que a gente pode salientar aqui? Que aquele etíope entendeu as boas novas, o evangelho, e aquele etíope entregou a vida dele para Jesus.
E aquele etíope foi salvo, e se arrependeu dos seus pecados, dos seus caminhos maus, e foi batizado. Por quê? Por causa dessa palavra. Porque ele entendeu essa palavra. E isso mudou a vida daquele etíope. Olha que tremendo. Eu nem sei por que estou falando isso, né? Era para mim estar lendo o capítulo 5 aqui. Mas amém, né? Que nós precisamos entender esta palavra. Minha esposa está me ajudando aqui, me lembrando aqui. Foi nisso que a gente entrou aqui, né? Como é importante nós entendermos esta palavra. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Subtítulo: Cristo retornará em breve. Aleluias. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui, ó, Efésios 6, lembra das armaduras de Deus? Aqui, ó. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Ele morreu por mim, Ele morreu por você que está me assistindo nesta noite, agora. Jesus morreu por você, você que vai assistir depois, que está vendo em outra época, Jesus morreu por você. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Como manter o fogo do Espírito? Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns para com os outros. Irmãos, amigos, colegas, familiares que estão nos assistindo, também vos exortamos a que demoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais
pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo, para convosco. Não apagueis, não extingueis o fulgor do Espírito Santo aqui. Não. Deixa eu só ver como é que está nessa versão aqui. Não extingais. Não apaguem. Não apaguem o Espírito Santo. Não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências. Retende o que é bom, mas examinai todas as evidências. Examinai todas as evidências. Põe à prova todas as coisas. Retende o que é bom. Afastai-vos de toda a forma de mal. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Inteiro. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Jesus é fiel. 1 Tessalonicenses 5:25. Pedido de oração e oração final. Irmãos, orai por nós. Orai por mim também, eu peço. Oramos por vocês também, meus irmãos e amigos. Orai por nós. Saudai todos os irmãos com um beijo santo, um ósculo. Beijo santo. Encarrego-vos pelo Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós. Vou ler de novo o último versículo do capítulo 5, versículo 28. 1 Tessalonicenses 5, 28. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós. Senhor, terminamos essa leitura, Pai, e já oramos, abençoando os queridos amigos, irmãos, colegas, familiares que estão assistindo, aqueles que assistiram uma parte
nessa live, aqueles que estão agora, aqueles que entraram no final, aqueles amigos, irmãos que vão ver posteriormente, Pai, em outra hora, em outro dia, em outra época, que o Senhor os abençoe com essa rica palavra, que o Senhor os ensine através do Espírito Santo essa palavra, e que esses meus amigos entendam esta palavra, e que essa palavra caia em boa terra, e que ela venha produzir bons frutos, e que venham render a 100, a 30, a 60 e a 60 por um. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E mais uma vez, glória a Deus. Maravilha de Deus, vamos ver. Quem está conosco, então a gente já orou. Hoje eu não quero esquecer de falar qual que é o próximo livro. Não, minha esposa está perguntando aqui para mim se nós não vamos ler 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses nós vamos ler posteriormente, tá? Então, olha, para a próxima semana, já quero falar aqui qual o livro que nós vamos ler. É um livro tremendo. O próximo livro que nós estaremos lendo é Lamentações de Jeremias. São 5 capítulos, 154 versículos. E é um livro fantástico. Lamentações de Jeremias, na próxima segunda-feira. E depois, na outra segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos lendo 2 Tessalonicenses. Tá? Então, na próxima semana, Lamentações de Jeremias. Tá? Então, vamos falar agora com vocês, com os irmãos aqui que estão. Quem está conosco agora? Vamos ver. O irmão João Joia está conosco, né? Adriana lá, a família. O irmão Marli Miranda também. Obrigado, irmão Marli. Obrigado, irmão João Joias. A Cláudia lá em Curitiba, com o Júnior, com a Hanna, com a Lívia também estão conosco. Obrigado pela presença. Mãe Elisângela aqui na nossa frente com a família, né? Sei que o esposo está ali junto, né? Perdão por não lembrar o nome do seu esposo. Eu não sei, eu acho que é Gerson, né? A minha memória aqui, minha memória é minha esposa, né? Como diz o pastor Everton, está me lembrando aqui. Então, que Deus abençoe. Ó, o Valdir Bosa aqui, evangelista, né? Evangelista Valdir Bosa está conosco. Que bom, Valdir. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o trabalho novo lá que começou nessa semana. Presbítero, né? Evangelista Valdir Bosa. Está lá com a família. Que Deus abençoe. E que Deus abençoe o trabalho que vocês começaram lá por Deus lá, né? Que Deus abençoe. E estamos aqui também, vamos ver aqui, tem mais aqui também, que deu uma curtida, né? Fabiane Neves também, né? Obrigado, Fabiane. A Miriam Lopes também. Obrigado, Miriam. Cristiane R. de Deus, se não estou enganado, é uma colega de trabalho lá do Carmen Costa, professora. E Dilene Bonaldi também, outra professora, amiga também, colega de trabalho. São os nossos colegas de trabalho aí, né? Tudo professores, né, da educação especial. A Cláudia, né, lá em Curitiba. Karina Richard, né? Karina do Richard, conosco. Juílson, né? Juílson Cardoso, que bom, Deus abençoe, irmão Juílson. Júlio Tupi, lá de Matinhos, outra cidade conosco. Júlio Tupi, Vanessa, toda a família Jacuski, né? Deus abençoe, Júnior, Júlio, Vanessa e toda a família aí, né? Que Deus abençoe. Né? Minha esposa que está conosco aí também, né? Desde o princípio, né?
Deus os abençoe. Obrigado, é Gerson, né? A Elisângela confirmou aqui. Deus abençoe lá o Gerson que está conosco também, né? Que Deus abençoe. E muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Então já oramos, já falamos que na próxima semana é Lamentações, né? De Jeremias. E eu agradeço muito a presença de vocês. Porque a sombra de tuas palavras descansa minha alma. amém. Tchau, tchau.